Depois eu pego o filme, tá? Eu não perdeu o foco aqui. Tava E depois ele pesquisando. dá um oi lá para Até- nós e aí ele relembra do que foi É, o falado. documentário do mês. Uhum. Bom, primeiramente queria saber quem que aí conseguiu fazer a aula 1 do 7P, Para fazer hoje. tá? Ô, Rê, você consegue abrir lá o Insta, que daí eu vou... Tô abrindo agora. Gente, uma coisa legal para você fazer é o que a gente está fazendo aqui. Quem quer transformar a vida de pessoas, quer fazer uma coisa diferente, e tem o computador e o celular, entra na reunião no computador e deixa o celular aqui do lado, passando. Porque assim você gera curiosidade em quem está no seu Insta e consegue ver a sua live. Então já conecta lá os dois aparelhos, né? Para que a gente possa trazer um conteúdo novo para você. A gente pode compartilhar esse conteúdo nosso e trazer um conteúdo novo para quem está no nosso Instagram. Eu conectei lá no meu Instagram agora, depois se vocês quiserem entrar lá para ver, e vocês fazem o mesmo. Bom, a gente vai começar hoje o 7P. O que é o 7P? Quem quer falar o que é o 7Ps aí, que já está estudando? Ô, Rê, eu queria começar com uma introdução e depois aí eu abro para as pessoas. Você Tá conseguiu me bom? chamar lá no Insta, por favor? O meu já está conectado. Mas você não ia me chamar? Não foi para você? Não, deixa eu ver, peraí que eu vou chamar de novo. Não apareceu você aqui, amiga. Aqui não está mais aparecendo. Aqui, aqui tá dando que não tem ninguém. Tem mais alguém online aí que quer entrar bem? Cabia, acho que dá 4 pessoas. Eu vou colocar o meu, Renata. Tá, pode entrar aqui que eu já chamo vocês. Tá. Ô, Pode Rê, chamar aqui, pessoal. ô, Rê, na verdade, eu acho que vai dar interferência se tu chamar. Vou deixar um pouco mais de áudio. Bem, vamos começar Eu aqui, tô com então. imagem completa. Bem, então hoje nós vamos falar sobre os 7Ps, né, empresarização, sobre a mentoria que o Pablo passou lá para a gente, né, e essa mentoria, ela vem trazer a inicial, né, serão 7Ps, né, como ele falou, cada P tem uma nomenclatura, e o primeiro que a gente vai falar hoje é sobre propósito, né. Então, ele vem trazendo ali um questionamento, né, o que significa empresa para você? Então, vou pedir para que feche o áudio, né, para quem não está falando. E aí, depois eu abro para a gente estar conversando, que igual como a gente faz lá na nossa mentoria de domingo, tá, gente? Não vai sair muito disso, não. Então, primeiro aqui eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? É, quem que tem empresa aqui? Quem que já tem empresa? Se puder levantar a mão, assim. Ou quem quer ter uma empresa, né? A Terezinha levantou a mão, o José Maurício, a Dona Graça, a Vanessa, a Vanilda. Então, todos aí levantaram. Eu não tenho, mas eu pretendo ter. Então, o que a gente vai... Eu, A Rê. Então, aí, quem não tem e quer ter, é bem importante essa aula, vai ser bem importante, grande valia para você começar do jeito certo, né? Então, ele vem trazendo aqui um questionamento, o que que significa empresa para você, né? Então, para o Pablo, ele traz como que empresa para ele é armamento do reino, né? Ele aumenta a potência dele como pessoa, né? Ele arma as pessoas e potencializa a mensagem, que ele traz isso muito claro para a gente, ele sempre fala que ele quer propagar a mensagem do reino, esse é o propósito dele, né? E eu busquei aqui alguns conceitos sobre o que é empresa e trouxe uma contextualização aqui que empresa é um sistema econômico social organizado, né?
para produzir e ofertar produtos, bens ou serviços, né, que possam satisfazer as necessidades e desejos das pessoas. E com isso a gente alcança o objetivo que a empresa vem trazer, né? Eu peço para quem for entrando para baixar, mutar aí o áudio, tá? Assim, aqueles tutorial para ir começando. Senão fica ruim aqui de escutar. Bem. Então, outros questionamentos para a gente amplificar aí como construir um propósito, né? O que levou você a criar essa empresa? O que está te levando a querer criar uma empresa, né? Qual que é a razão dessa sua marca? O que existe nela para, além de ganhar dinheiro, né? Que o objetivo da empresa não é só ganhar empresa, isso não é o objetivo meio, né? E você já se questionou sobre o que torna a sua empresa diferente das dos concorrentes? Então, isso tudo é interessante se perguntar antes de você estar formando essa sua empresa. Isso vai dar clareza e vai te dar clareza aí, vai se tornar mais claro, né? Mas o que é o propósito, né? Indo direto ao ponto aqui, o propósito é a razão do porquê existe a sua marca, para que ela foi feita, né? O propósito é um norte, ele unifica os consumidores, né? E toda a cultura organizacional, conquistando, assim, um objetivo maior. O propósito também não é posicionamento, gente. O posicionamento é competitivo, o propósito ele é distintivo, né? Muita gente confunde isso. E propósito é diferente de missão e visão. Lá na live, ele colocou, na mentoria, né? Ele colocou um exemplo do círculo dourado, né? Esse círculo dourado, ele é bem famoso, assim, muita gente usa ele. O que vem trazer esse círculo dourado? São 3 círculos, né? Um dentro do outro. O primeiro círculo, ele vem trazer o porquê. Por que você faz o que você faz, né? Qual que é o propósito? Qual que é a motivação, né, do seu porquê? Depois ele traz como você faz o que você faz, né? Qual que é esse processo? E, por último, ele traz o quê? O que você faz, quais as ações que você irá tomar com isso, né? E com isso, com essas perguntas, com essas 3 perguntas, você consegue tirar o seu propósito, que seria o porquê, né? Por que a sua empresa existe, qual que é o significado por trás da sua existência, né? Os valores que vem ali, o como, né? Como que você vai agir para chegar lá no seu propósito, né? Quais são os valores que explicam o comportamento que você usa para chegar a esse determinado destino, né? E a missão, que é o quê? A sua empresa deve fazer para alcançar esses objetivos, né? Porque nada adianta de ter objetivos e metas se você não sabe como conseguir alcançar. Estou indo muito rápido, gente, estou falando muito rápido. Pra mim tá bom. O Simon, eu trouxe uma frase aqui do Simon Sinek que disse uma vez assim: as pessoas elas não compram o que você faz, elas compram por que você faz. Então você vê que hoje na mídia eles estão com uma proporção aí melhor atingindo a parte do propósito, né? Não é mais só fazer por fazer, né? E continuando aqui o que o Pablo falou na live, ele usa um termo, né, que é até engraçado. A empresa é caixa eletrônico sem boca para depósito. Então, o que ele quer dizer com isso, né? Ele quer dizer que é a empresa que tem que gerir, fazer o seu próprio dinheiro, né? E a empresa, ela começa a valer quando não precisa mais colocar dinheiro, quando você não precisa mais colocar um investimento. Ele cita também que a empresa tem 5 fases, tá? A primeira fase é a abertura da empresa. A segunda fase seria o break-even point, que é o ponto de equilíbrio. Eu já vou explicar um pouquinho sobre isso, né? É quando eu paro de colocar dinheiro na empresa. A terceira fase seria quando o payback, quando eu recebo o dinheiro investido de volta, né? A quarta fase seria quando você não precisa mais estar dentro da empresa, quando você terceiriza a gestão, quando você contrata um céu, quando você contrata pessoas para gerir a sua empresa, né? E a quinta fase seria o legado, ou você doa a empresa, ou vende, ou fecha. Às vezes a empresa, quando tem um propósito muito já taxado, quando alcança o propósito, ela fecha, né? Ou é vendida, enfim, né? Como muitas startups. Então, explicando aqui um pouquinho desse conceito de break-even,
também chamado de ponto de equilíbrio, né? Ele é um indicador financeiro que ele vai revelar o volume de vendas necessários para uma empresa cobrir todos os seus custos variáveis, né? Então, ele vem aqui igualar as receitas e as despesas do negócio. Nesse conceito, né, ele vale aqui destacar que a empresa ela não gera prejuízo nem lucro, ela fica no 0 a 0. Então, ele cobre todos os custos que você colocou de investimento, né? Então, em resumo, esse ponto de equilíbrio ele vai medir a quantidade de vendas que a empresa deve realizar para conseguir arcar com seus custos, tá? A fórmula nesse break-even são os custos totais dividindo por margem de contribuição, tá? E o que é margem de contribuição? Nada mais é que o preço de venda menos os custos que você gerou para ter essa venda, para ter esse serviço, enfim, né? Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, eu vou deixar aqui o meu login lá do Telegram, o meu convite do Telegram. Eu tenho um Telegram, tá, gente? E eu vou começar a aprofundar nesses assuntos, que a minha área é a área financeira, né? Então, eu vou trazer aí para quem tem empresa ajudar nessa parte financeira, tá? Seguimos ali. Tem alguém com áudio aberto? Não. Seguimos ali, ele trouxe o conceito de payback, né? Payback nada mais é como o prazo de retorno de investimento, né? Ele também é um indicador financeiro, ele representa o tempo de retorno de investimento. Tanto pode ser para a empresa, né? Quando você vai comprar uma máquina, investir, enfim, ou você é investidor de uma ação, enfim, quanto tempo que você vai ter retorno daquela ação, né? Ele vai analisar a viabilidade desse investimento de acordo com o seu prazo de retorno, né? O payback ele só funciona quando você consegue fazer uma projeção de caixa precisa. Então, ele vai utilizar aí o fluxo de caixa, né? O próprio termo payback, ele significa retorno em inglês, né? Ele é usado para medir quanto tempo leva para recuperar esse dinheiro investido, né? E o cálculo, essa fórmula do payback é o investimento inicial. Na verdade, tem dois modos de calcular ali. Tem o payback simples, que é o mais fácil, e tem também o payback descontado, tá? A fórmula ali do payback é investimento inicial dividido pelo resultado médio do fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa seria quanto tempo você tem de dinheiro para estar investindo na sua operação, né? Isso tudo a gente pode aprofundar, quem aí tem empresa e quer estar vendo conosco, tá? Então, voltando ali para a mentoria, ele vem trazer ali um conceito de que a empresa ela tem que ter a responsabilidade de devolver esse investimento, tá? Então, a gente tem que colocar ele até coloca uma coisa que eu acho bem legal, de você colocar uma obrigação agendada com data para devolver ali no teu fluxo de caixa esse recurso, né? E aí ele vem contextualizar de novo as perguntas, né? O que você levou para criar essa empresa? E ele vem falar uma frase que eu achei bem, bem incrível, não sei se vocês prestaram atenção nisso. Se você abre uma empresa para ganhar dinheiro, isso é um motivo errado, porque isso não é um motivo final, né, gente? A empresa tendo um propósito, uma marca, depois a Renata vai trazer aí sobre a marca, sobre brand, isso vai ser o final, ela vai girar e vai ser consequência daquilo que você está fazendo, né? E quando o dinheiro ele vem primeiro, é como você estivesse se vendendo. Ele até faz uma menção de que você né, tá sendo prostituta, né? E você está negociando aí os seus valores, né? E como definir o propósito, né? Como que a gente pode definir o propósito? Então, o propósito ele vem para dar orientação, ele vem dar rumo para onde você quer ir, né? E você toca as pessoas com esse propósito. Então, as pessoas que estão enganjadas em outras marcas, daqui a pouquinho a Renata vai falar de algumas empresas, ela vem trazer isso, né? Ela orienta as ações das pessoas e também inspiram as pessoas a dar o seu melhor. Ninguém vai acordar aqui às 5 da manhã para a Natália ter dinheiro. Ninguém vai acordar, né? Então, o motivo de vocês estarem aqui é a dividir conhecimento, aumentar o conhecimento. Isso seria um propósito, né? Então, se você me convida para trabalhar na sua empresa e o propósito da sua empresa é te dar dinheiro, eu não vou estar conectada nesse propósito. Então, seria mais ou menos assim, né? Então, você tem que ter esse senso de pertencimento. E eu peguei um exemplo aqui bem legal, não sei se vocês conhecem
o Banco Sicredi. Alguém conhece aqui o Banco Sicredi? Ele já tem aí 120 anos, gente, né? E foi mais ou menos assim que eles construíram, né? Com um propósito, né? E qual que é o propósito deles? Construir juntos uma sociedade mais próspera. Então, ele já tem 120 anos. E quem fez isso? Um padre, né, da região lá, viu que as pessoas eram enganjadas, mas elas não conseguiam prosperar. Então, ele percebeu que elas não conseguiam prosperar porque elas não sabiam cooperar uma com as outras. Então, ele ajudou a criar o Sicredi, que é uma cooperativa de crédito, né? A Renata vai trazer um pouquinho aqui exemplos das empresas e também vai falar um pouquinho sobre brand, né, Rê? Bom dia, pessoal. Tudo bom, meu voto? Bom, tem uma coisa que o Pablo falou, que a Nath falou aí, que eu vou até repetir, porque entra muito no que a gente vai falar agora, que é sobre... ele falou sobre a prostituta. Ele falou que teve uma pesquisa onde foi analisado que a prostituta, ela trabalha para quê? Para ter o dinheiro. Então, ela prostitui seu corpo, o seu momento íntimo, ela prostitui seu tempo de qualidade, ela, enfim, para ter o dinheiro. E quando você abre uma empresa e você quando você abre uma empresa ou quando você trabalha para alguma outra pessoa e você não gosta daquilo que você faz, você está sendo como uma prostituta que faz aquilo, não gosta do que faz, odeia aquilo que faz, mas faz porque precisa de dinheiro, faz porque precisa levar dinheiro para casa, sustentar seus vícios, sustentar sua casa, sua família. Então, eu achei essa parte bem, como posso dizer, bem forte, na verdade. Porque ele aponta ali que 77% das pessoas não gostam do que fazem. Eu queria até perguntar aqui, não precisa nem abrir a câmera, só levantar a mão. Quem é que gosta do que faz? Que faz com alegria, que levanta cedo todo dia para fazer aquilo que você se propôs a um determinado ano da sua vida fazer? Eu gosto, a Nila falou que gosta, tem bastante gente levantando a mão. Isso é muito bom, porque se a gente pegar essa análise do Pablo de 77%, imagina, é muito baixo. É muito baixo. Eroa, Lucas. Ah, não, é Ô, Adriana. Nath, Legal. Rê, eu posso só Então, complementar uma coisa? Rapidinho. com Essa certeza. questão que você falou, quem é que está fazendo que gosta de levantar cedo, né, de participar? Eu, no começo, era Sim. muito difícil para mim, essa mudança de horário. E eu estava realmente, porque eu queria estar no programa, porque eu queria progredir, mas eu não gostava de acordar cedo, de me desempenhar tão cedo a estudar, conhecer mais cedo, que eu falo é 4h30, 4 horas, porque eu já levantava 6, 6h30. E Sim. depois eu comecei a mudar a minha mentalidade. Eu falei assim, não, eu tenho que gostar de levantar cedo, porque se eu não gostar, vai chegar um momento que um dia eu vou levantar, no outro dia eu não vou querer, no outro dia meu corpo não vai querer, eu vou, né, Briga continuar diária, naquilo. né? Então eu não posso fazer isso por obrigação. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que gostar de fazer isso. E eu comecei a mudar o meu jeito de pensar e hoje flui assim com naturalidade. Hoje eu vejo que eu gosto mesmo, né? Uhum. Não foi uma obrigação. E eu acho que isso a gente tem que levar também para o nosso contexto empresarial, né? Se a gente não gosta de fazer algo, se a gente não está gostando de algo, então alguma coisa está errada. Ou é a sua mentalidade que tem que mudar, né? Ou o porquê, qual o propósito mesmo que você está fazendo, que você está abrindo essa empresa. Uhum. Sim, é verdade. O... Peraí, só um minutinho. Uma coisa que ele fala aqui, referente ainda a propósito, é que nos Estados Unidos, as pessoas não são mais contratadas pelo currículo, mas pelo propósito de vida. Quando você acorda às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, que é a proposta aqui, você está criando um propósito de vida. Só que, Dri, uma coisa complementando o que você falou, não tem como você acordar 5, 4 horas da manhã se você dorme 10 horas da noite. A gente tem que ter um compromisso com o nosso corpo também. E na live, uma das lives, que eu nem lembro mais qual que foi, o Pablo falou, se você não tira um tempo para dormir à tarde, você não vai conseguir. O seu corpo não vai processar, você não vai conseguir ter concentração. Então, a gente tem que respeitar também o nosso corpo. A gente quer acordar cedo, a gente quer ser produtivo, mas se a gente não respeita o nosso corpo, a gente não consegue, né, Dri? Verdade.
Verdade, se não conseguir dormir à tarde, que é o meu caso, eu não consigo dormir à tarde por conta das crianças, então eu durmo mais cedo. Mas eu Sim. tenho o meu horário de sono e eu não vivo sem o meu horário de sono. Se eu já organizo tudo para aquele horário. Se eu deixar de dormir, no outro dia não funciona, não adianta. Então, o horário de sono é muito importante mesmo. Ô, Nath, seu áudio tá fechado, você tá falando aqui. Não, tô aqui fazendo stories. Ah, tá. Bom, vamos lá, então. Não sei se eu comentei, se todo mundo viu aqui, comentei que esse ano, para mim, está sendo um ano de transformação de corpo, de brand e mais outras áreas da minha vida. Então, eu achei, eu estava conversando ontem, né, e eu vou trazer um pouco sobre o meu conteúdo de brand relacionado ao texto que a gente está vendo aqui, tá? E também essa continuidade do que eu vou falar vai também passar para a segunda aula, que está bem entrando nesse conteúdo, que é sobre brand. Como que a gente cria o nosso brand? Primeiro, a gente tem que ter um propósito. O motivo de você estar fazendo isso. O Pablo, ele falou que o motivo dele fazer tudo o que ele faz é porque ele quer acelerar a volta de Jesus Cristo. Eu vou trazer aqui umas empresas que elas têm um motivo para trabalhar. Então, muitas vezes a empresa começa porque eu preciso de dinheiro, mas não, a empresa ela tem que começar com um propósito. Por que você precisa começar com o propósito? Porque você precisa narrar a sua história. A partir do momento que você tem um propósito, você consegue narrar o porquê você está ali. E você consegue. E ele fala que para você conquistar uma pessoa, se você não tiver um propósito bem definido, você não consegue alcançar o coração dessa pessoa. Então, o que eu vou ensinar para vocês tanto na imagem pessoal quanto na imagem da empresa, esses dois conteúdos se relacionam com o que eu vou falar aqui, tá bom? Vou falar um pouco sobre a imagem pessoal. Ou, Sidney, você quer falar? Queria falar assim, é, foi bom, né? Vocês estão falando sobre empresa, eu estou um pouquinho fora da água, que eu falo assim, pô, não tenho empresa. Só que eu parei para pensar aqui, eu tenho um salão, que eu comprei um salão, uma casa, tenho 3 casas, e inclusive essas 3 casas estão alugadas, né? Isso entraria como uma empresa ou não? Sim, queria Sim, saber. vai entrar no que a gente vai falar aqui agora. Eu vou começar falando sobre a imagem pessoal, só que tudo que eu vou falar eu vou mostrar também na imagem das pessoas, tá? Mas antes de entrar nisso, só vou ler aqui para vocês, que eu anotei, sobre os propósitos de algumas empresas. Então, ele pede na aula 1 para você pesquisar 7 empresas. Isso é a tarefa, né, Rê? A tarefa Isso. da mentoria é você pesquisar 7 empresas, 7 propósitos, né? 7 empresas e descobrir os 7 propósitos dessas empresas. Alguém aqui conseguiu fazer essa atividade? Eu fiz. Sim, né? A primeira empresa que eu pesquisei foi a Apple. Ela quer tornar a tecnologia mais acessível e fácil de usar para as pessoas de todo mundo. Ela quer conectar as pessoas do mundo inteiro, ela quer mostrar que o produto dela é melhor que qualquer produto, tanto que quando algum celular tem alguma coisa referente ao que ele está fazendo, um exemplo, tem coisas que só a Apple faz, daí lança um celular novo que faz alguma coisa do que a Apple está fazendo. Por que está fazendo? Porque está copiando. Na outra aula, ele vai dar o exemplo da água, daí vocês vão entender melhor sobre isso. Porque todo mundo faz o mesmo produto. Por que todo mundo, abre várias empresas, todo mundo está criando o mesmo produto, igual a água. Todo mundo cria água igual. Porque aquilo que a gente está tomando. Eu não tenho uma água aqui. Aquela garrafa de água que é de plástico, que você consegue amassar, quando você vai no mercado, tem na prateleira várias marcas diferentes da mesma água, do mesmo recipiente. Por que todo mundo faz igual? Porque aquilo tá dando certo. Uma vez eu tava vendo, eu acho que era aquele, como que é o nome? Aquele do tubarão, Nath. Shark Tank. E o cara tava vendendo um produto, que era um produto que já tinha no mercado, só que ele queria fazer uma coisa totalmente diferente, que fugia do que todo mundo estava fazendo. Daí um cara pegou e falou assim, por que você vai fazer diferente do que já tá dando certo? Começa no que tá dando certo, então a gente lembra da garrafinha de água, começa no que tá dando certo e depois você muda. Porque é muito mais fácil eu chegar no mercado e ver aquela garrafinha que todo mundo já está acostumado, que está na mente das pessoas, do que eu criar uma coisa diferente. Mas por que tem empresa que cria uma água
com um produto totalmente diferente, porque a empresa tem recurso. Se a empresa não tem um recurso, se a empresa não é forte, ela não consegue vender aquele produto, porque ela tem que estar mais tempo no mercado para convencer aquele público de estar comprando aquele produto. Depois, a empresa que eu pesquisei foi a Microsoft. Ela quer capacitar as pessoas e organizar o alcance mais porque... Peraí. Ela quer capacitar as pessoas na organização e no alcance mais por meio da tecnologia. Ela quer fazer com que as pessoas elas estejam conectadas, que a tecnologia da Microsoft, que é uma tecnologia diferente, que a gente fica até meio que... como que fala? Quando a gente precisa daquilo, Nath. De vez em quando pode, tá, gente? A palavra aqui. Quando a gente precisa, dependente daquilo. Porque, pode ver, um computador sem um produto da Microsoft, geralmente ele não funciona. Cloud Iron. Cloud Iron é fornecendo energia de recursos de maneira eficiente e sustentável. Ele dá exemplo de uma outra empresa, que agora eu não vou lembrar. Qual que é a empresa? Ele dá o exemplo até do McDonald's. Não sei se... Acho que é dessa aula. Que ele fala que é a Coca-Cola. O que a Coca-Cola quer? Ele brinca, né? Ele fala, a Coca-Cola que o propósito dela é matar pessoas. Mas de depois ele matar as corrige. pessoas. Depois ele corrige e fala que é brincadeira, que ela quer trazer momentos especiais. Depois eu vou colocar um resumo lá da empresa, das empresas que eu peguei para vocês, para a gente dar um andamento, tá? Então, daí eu pergunto para você, ele colocou lá, o significado por trás da existência da empresa é o propósito. Ô, Rê, deixa eu falar um pouquinho sobre a Dove. Eu gostei muito do propósito da Dove, tá? Não sei se Sim. você... Acho que todo mundo aqui já deve ter utilizado algum produto da Dove, né? E ela tem um dos melhores exemplos de propósito. É reconhecido, tá? Por especialista e também pelos consumidores. Porque se concentra mais do que apenas em vender sabão ou deixar o cabelo cheiroso, né? O propósito deles é melhorar a confiança das mulheres em todo o mundo. Para isso, a Dove reconheceu a baixa da autoestima das mulheres e entrou junto nessa luta. Então, ela criou o movimento My Beauty, My Style, Minha Beleza, Minha Escolha. E as mulheres, né, conectam com isso, né, e elas protegem sua própria interpretação do que é belo e faz refletir. Então, aí, ele criou conexão com o público, né, e o público se sente pertencente a isso. Quer coisa melhor do que comprar o seu produto alinhado a um pertencimento? Então, é isso que o propósito ele faz, né? Ele faz você comprar sem pensar, de tão engajado que você está com o propósito. É verdade. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Vou contar uma história de um carro, tá? Teve uma pesquisa nos Estados Unidos, onde eles pegaram 2 carros. O carro era idêntico, era igual, da mesma cor, não tinha nada diferente. E eles cataram um carro e eles colocaram numa rua na Califórnia, numa cidade onde só tinha rico. E ele catou um outro carro e colocou numa cidade do grupo, uma cidade de criminal, onde qualquer coisa que você coloca ali vai ser roubado. E eles fizeram, por 24 horas, uma pesquisa para ver o que ia acontecer com os 2 carros. O primeiro carro, em 24 horas não aconteceu nada. No segundo carro, depois de 24 horas não tinha mais nada. Eles começaram a levar o pneu e foram tirando e foram levando tudo aos poucos. Quando chegou no final das 24 horas, não tinha mais nada, o carro tinha sumido. E ele não foi roubado. As pessoas foram tirando as peças do carro. Daí, o que eles fizeram? Eles voltaram no primeiro carro e eles quebraram uma janela. Uma única janela do carro. Foi lá e quebrou a janela do carro. Depois de 24 horas, o carro não estava mais lá. Vocês conseguem me dizer qual é o motivo do primeiro carro ter sido roubado com muita facilidade e o outro carro não ter acontecido nada com ele? No primeiro momento, né? E depois o cara vai lá, o pessoal vai lá, quebra um único vidro e depois, no outro dia, o carro sumiu da mesma forma que o outro sumiu. As pessoas foram levando pedaços dele e, de repente, ele sumiu. Quando a gente fala... Pode falar. Por causa de ambiente, né? São 2 ambientes completamente diferentes. Sim, isso é o que eu teria pensado. Mas daí eu vou explicar. Mas estava no mesmo ambiente? Eu entendi que estava no mesmo ambiente. Não,
Não, um estava numa cidade rica e o outro estava numa cidade pobre. Entendi, perfeito. O primeiro carro. Influência, o que o Davi falou aí. Usar Sim. estratégia, né? Então, na verdade, o que a gente vê ali, né? Quando eles quebraram o vidro do carro, o que aconteceu? Ele quebrou a imagem do carro. Então, peraí, aquele carro que estava bom, que era um carro que estava, vamos dizer, com tudo em cima, vocês vão entender melhor depois. É o efeito manada, né, Rê? Também, mas ainda não é isso. Pensa assim, vou dar um exemplo de qualquer pessoa aí. Imagine uma moça muito bem vestida, o cabelo muito bonito, super maquiada, não super maquiada, né? Uma maquiagem saudável, as unhas saudáveis. Agora imagina essa mesma moça essa moça na segunda-feira. Imagina de novo essa moça Fragilizada. A mesma moça fragilizada. vamos colocar na sexta-feira, porque na segunda-feira ela tá bonita, ela tá indo trabalhar, tá toda arrumada. Na sexta-feira, as unhas estão saindo o esmalte, o cabelo tá todo engordurado. Acontece, tá, gente? Então, a imagem da pessoa, ela vai entregar quem a pessoa é. A partir do momento que aquele carro foi depredado, ele mostra que aquele carro é um carro que ele como que é o nome do... Gente, eu sou péssima para lembrar a palavra. Ele virou um carro de... É uma palavra que eu gosto muito de lembrar. Abandonado? Ele foi abandonado. Ele Sem valor? perdeu o valor. A imagem dele depredou a Sim. imagem. Ele perdeu o valor dele. Então agora é a mesma coisa da mulher. A unha dela agora não está mais feita, então ela já não está tão bem arrumada. Então, e que a imagem que ele passa? Ele passa uma imagem de desprezo, de desleixo, de descuido. Então, a partir do momento que você tem um produto e você não cuida daquele produto, ele é para todo mundo. Ele vira um produto que, se a pessoa não cuidou, então ela não está dando valor para aquilo, então vamos botar. Me fez lembrar a teoria da janela quebrada do livro lá que ele indicou há umas semanas atrás. Então, e é exatamente isso que você está falando que acontece. Ele perdeu o valor, então ele criou aquele carro criou uma imagem de descuido, de desleixo, e depois de Rê, deixa eu só falar que se a gente cair, a gente entra no mesmo, tá? A gente vai finalizar ali até as 6, tá bom? Só que faltar 1 minuto pode cair a Rê aqui. Então, o que eu quis dizer? Que a mesma coisa... E detalhe, são duas cidades totalmente